Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá, é um prazer estarmos de volta. Mais um episódio e hoje autoconhecimento na prática. Justamente como a gente fala de autoconhecimento, é importante a gente praticar isso constantemente, algo que a gente já faz, mas eu pensei inclusive da gente trazer isso para cá, trazendo um episódio para a gente falar sobre autoconhecimento, um exercício que é bastante profundo e que tem tudo a ver com o nosso projeto Mais Consciência, por favor. Quando você começou a comentar comigo durante a semana como traríamos o autoconhecimento na prática, eu fiquei pensando, inclusive mostrar como é para nós, né? Como esse exercício pode trazer a leveza e a facilidade, não para nós que praticamos isso há muito tempo, mas para quem nunca fez isso, por onde começar? Porque ele começa pelo básico mesmo, né? Isso mesmo. E vai ser um prazer eu fazer uma sessão de autoconhecimento ao vivo com você, Suelen Amorim. Igualmente, Danisa Virmonde. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente ir respondendo algumas perguntas bem profundas, algumas que qualquer pessoa que nos escuta também pode responder, e outras que têm justamente a ver com o nosso projeto. Então, vamos lá. Posso começar fazendo? À vontade. Eu anotei algumas perguntinhas aqui, vai ser um prazer. Tá? Mas é isso, Su. Quem é você, sem falar seu nome, sua idade e sua profissão? Eu adoro essa pergunta. Eu já faço ela há muito tempo nos treinamentos, desde que eu dava aula, e ela é muito profunda, né? Porque, de forma geral, a gente está sempre se identificando com algum papel. E essa pergunta, ela expande para tu ir além dos papéis. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de entender, eu não só gosto, eu preciso entender como eu funciono, como o mundo funciona. Eu gosto de estudar sobre como as pessoas funcionam. Eu gosto e eu preciso me perceber em evolução constante, né? Não gosto de ficar estagnada. Então, eu sou um ser em constante evolução, aprendizado, né? Não para ser melhor do que outros, mas para eu ser melhor do que fui ontem, porque eu sei, eu acredito no potencial humano. Então, eu quero evoluir e expandir minha consciência e acho que um dos intuitos da vida humana é justamente transcender o ego, né? Porque a gente não é um ego, a gente é uma consciência, a gente é uma alma, um espírito, como tu queira entender ou chamar. Então, eu sou uma consciência que quer ir além, que não se contenta com pouco, né? Eu sou uma pessoa de princípios e valores muito claros para mim e eu busco guiar a minha vida nisso, né? Sou uma pessoa que precisa ter experiências plenas na vida e que gosto de perceber que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas que eu amo e convivo e que eu escolho fazer isso, né? Eu escolho fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Sou uma pessoa que tenho vínculos muito fortes, né? Com a minha família, com as pessoas que eu amo. E que eu também sinto uma necessidade muito grande de, através da minha contribuição para o mundo, poder deixar um legado e quem sabe um dia fazer falta, né? Eu quero fazer falta para as pessoas que são importantes para mim. Eu não quero que a minha vida seja em vão, que seja menos do que aquilo que eu poderia ser, fazer ou viver. Eu ouvi ontem uma pergunta, era até qual geração vai lembrar e falar de você? Que louco. E quando a gente pensa isso, dá um frio na barriga, né? Verdade? Porque, Verdade. tipo, para falar da gente, algumas gerações, você tem que deixar um legado, você tem que fazer algo aqui. É sobre isso. E, na verdade, às vezes as pessoas pensam que para deixar esse legado, tu tem que fazer algo extraordinário. Mas o extraordinário pode ser o simples do dia a dia muito bem feito, conectado, presente, engajado. Eu costumo dizer que inovação, né? Inovador é você fazer bem algo que é básico, mas fazer bem feito. Isso aí. É isso. Então, agora eu pergunto para você. Quem é você, Danisa? Sem falar nome, idade ou profissão. Diferente de você, é uma pergunta um pouco mais difícil para mim.
Porque quando me pergunta sem ter essa identificação e é realmente o ir lá no fundo buscar, eu costumo dizer que eu sou alguém que acredita profundamente no poder das conexões humanas. Né? Uma paixão por desenvolvimento humano me faz entender que o potencial único que cada pessoa carrega em transformar as realidades. Esse acho que é o meu diferencial, né? Esse potencial que eu busco. Eu vejo um sentido em inspirar as pessoas, em colaborar, em abrir espaços onde outras pessoas possam florescer. E se reconhecer, encontrar o propósito nas suas jornadas. Então, eu sou curiosa, sou empática, eu sou apaixonada por processos de crescimento, tanto os próprios processos, quanto os processos dos outros. Então, isso faz de mim muito conectada, muito humana e muito presente. Tem pessoas que me dizem que eu não falo muito de passado e também não fico projetando e fazendo muito passos para o futuro, mas é porque eu realmente sou uma pessoa que busco viver o agora, né? Tá trazendo a conexão, tá entendendo, ouvindo sinais e buscando respostas para o meu viver agora. Então, se eu posso me resumir, eu sou uma pessoa conectada no agora. Incrível, lindo isso, né? Uhum. Não é à toa que vem um dos meus negócios aí, mesmo sem dizer o nome, que é uma marca de relógios de ponteiros, onde eu justamente friso muito. Agora, uma outra forma de ver o tempo do relógio. Ótimo. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Qual é a sua contribuição para o mundo? Então, eu acredito muito que cada pessoa vem carregada para esse mundo de muito potencial, de talentos e dons e habilidades específicas que vão sendo colocadas ao mundo. E a gente traz esses talentos justamente para construir a vida coletivamente, para ser contribuição para o mundo, né? E eu percebo que desde criança uma das minhas principais habilidades é justamente a didática e a oratória. Né? Eu lembro de época de escola, ajudar alguns colegas que tinham dificuldade de entender a matéria. E aí as pessoas já me diziam assim, nossa, como tu explica bem. E ao longo da minha jornada isso foi se aprimorando. Então eu percebo isso, eu gosto de explicar, de compartilhar o meu saber, aquilo que eu estudo, aprendo, percebo. E eu consigo, de forma simples, às vezes, explicar conceitos complexos, né? Então, esse é um dos meus principais talentos e eu acredito que seja a minha principal contribuição para o mundo. E eu já venho fazendo isso, né? Desde que eu comecei a dar aula, desde que eu comecei a fazer as palestras, treinamentos, enfim. E hoje, agora, no podcast, né? E eu sou prova disso, porque teve uma das disciplinas na universidade, e não é qualquer disciplina, que a gente teve dois semestres, e um semestre inteiro eu estudei por todos os seus resumos, e nós estamos falando de anatomia. Sistema venoso, sistema muscular. Então, assim, é complexo e de uma forma incrível. Desenhos e é muito legal. Então, eu sou muito grata e isso é prova viva. E você, Danisa, qual que é a sua contribuição ao mundo? Bom, a minha principal contribuição é ser ponte. Isso eu sinto que eu conecto pessoas, ideias, oportunidades para que cada um encontre o seu melhor, assim, o melhor caminho. Eu busco construir ambientes mais conscientes, respeitosos e humanos, né? Onde pode se ouvir, aprender e juntos evoluir, né? Essa ponte não para que seja só um ideal, mas uma prática diária, assim. Eu me empenho e isso vai fazer muito sentido, que eu me empenho para deixar rastros de luz, né? Assim, buscando a nossa essência aqui, que é acender caminhos, rastro de luz, de esperança, de possibilidades. Então, sinto que a minha contribuição para o mundo e na formação do meu legado é ser ponte por onde eu passo, conectar pessoas. E isso na prática mesmo, eu tô sempre, fico sabendo de algo, tem um negócio, eu tô sempre buscando conectar esse com esse, trazer um contato. Então, as pessoas ao meu redor comentam muito. Que incrível. E aí, realmente faz muito sentido para você. Conhecendo a sua trajetória, né? Que lindo. E qual é a sua jornada na liderança? Pois bem, quando eu comecei a fazer treinamentos em empresas, trabalhando com equipes, um cliente meu me pediu para trabalhar o tema de liderança. E na época eu não tinha estudado o suficiente sobre. E aí eu pensei, não, mas eu não trabalho com liderança. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né?
Mas eu fui percebendo a demanda, a necessidade. E daí eu me dei conta, aí eu comecei a estudar sobre, e aí eu me dei conta que eu nunca tinha. E eu não me sentia preparada também, porque eu nunca tinha liderado uma equipe numa empresa, né? Mas aí eu me dei conta que eu já era líder em outros formatos. Então, eu me formei na faculdade 6 meses depois, eu estava numa sala de aula, dando aula. E assim eu fiquei por 10 anos dando aula para turmas de 50 pessoas. Então, de alguma forma, eu estava ali exercendo um papel de liderança, né? Quando eu estou na frente, quando eu estou no palco fazendo palestras ou treinamentos, e já fiz para públicos muito grandes, também eu estou numa posição de liderança, né? E mais na prática ainda, eu tenho 2 filhos, né, amor? Sua mãe, esposa e rainha do lar. Então, é uma posição de influência. Eu Aham. lidero os meus filhos, né? Então, eu percebi que sim, eu tinha condições de estudar e me aprofundar no assunto, mas eu também já tinha bagagem prática. Então, hoje, aí eu comecei a fazer treinamentos de liderança e gostei muito e percebi que faz total sentido. E, de fato, é uma necessidade trabalhar com líderes, né? Porque eles, é um efeito cascata, né? Se os líderes se desenvolvem, eles puxam esse desenvolvimento para toda a equipe, né? Então, eu continuo me lapidando para justamente ser contribuição hoje para os líderes. E você, Danisa, qual é a sua jornada na liderança? Bom, a minha jornada começou muito de forma orgânica, né? Assumir responsabilidade e inspirar pessoas ao meu redor. Desde muito jovem, isso em movimentos, né, comunitários e muito próximo da comunidade. Então, isso foi orgânico e com o tempo eu entendi que não é apenas conduzir, né, mas é servir, apoiar e criar oportunidades genuínas de crescimento. E entendo que, como líder, também já no que me formei, não tinha dado 2 semanas, eu já estava assumindo uma equipe e com uma equipe nível considerável de colaboradores, mais de 30 naquela unidade, e rapidamente já foi né, tendo uma ascensão. E menos de 1 ano, depois de formado, eu já tinha uma equipe de 350 colaboradores sobre o meu comando. Então, é meio que aprende no caminho. Só que quando você entende que você é o modelo, que chega um momento que a tua equipe vai estar até andando como você anda, se vestindo como você se veste, essa responsabilidade, ela passa a ficar muito maior. E você entende o desafio, o tropeço, os aprendizados, e isso te leva a tornar mais flexível. Então, a resiliência, a sensibilidade, você, né, se preparar e estar em constante mudança junto com o mundo. E o mundo das pessoas. Então, a minha jornada aí, já tive equipes grandes, equipes menores. Hoje tenho várias equipes como líder. Hoje, em mentoria, né, eu sempre falo que melhor do que gestor é ser mentor. Porque o mentor vem, te orienta, te dá as diretrizes, mas 15 dias depois a gente volta, né? E a liderança, não que você não tenha uma responsabilidade tão grande quanto, mas a liderança do todo dia, como você falou, um exemplo é nós como mãe. Não existe folga. Você tem que estar sempre na posição do líder, né? De mostrar, de orientar. De ser o apoio, de conduzir. De ser o apoio. E isso, para mim, já desde muito pequena. Ótimo. Legal. Qual foi o seu maior aprendizado como líder, Su? Foi justamente perceber que eu era um modelo, né? De que eu não posso cobrar aquilo que eu não faço. De que eu preciso ser congruente com as minhas palavras, com as minhas atitudes, né? Então, isso, ao mesmo tempo, se torna um desafio, é uma responsabilidade, mas é o maior aprendizado. Porque a gente lidera por quem a gente é, não por aquilo que a gente fala. Então, os liderados, as pessoas e os nossos filhos também, eles lembram de como a gente agiu e da forma que a gente fez eles se sentirem, e não simplesmente daquilo que a gente falou. Então, ser uma pessoa em constante evolução, que é já a minha busca, né, me permite me lapidar para eu de verdade ser esse espelho, porque gostando ou não, querendo ou não, o líder é um espelho, né, é um modelo. Por isso a gente tem que ter muita congruência. E para você, qual o seu maior desafio e aprendizado como líder? Um dos meus maiores aprendizados foi perceber a vulnerabilidade, que ela não é uma fraqueza, mas sim uma força. Né? Eu sempre tive um temperamento, uma postura muito forte, muito firme, e quando eu me permito ser autêntica, mostrar as imperfeições, né, a minha vulnerabilidade, aprender junto com o meu time,
eu abro porta para a confiança, né? A Uhum. inovação e o crescimento coletivo. Muitas vezes eu tentei esconder e hoje não. Hoje eu acolho essa vulnerabilidade e ensino, auxilio para que a equipe toda, para que os meus liderados acolham também, né? Uhum. E liderar é também aprender a escutar, a escolher e confiar. Então, o meu maior aprendizado, então, é a acolher a minha vulnerabilidade e promover a minha escuta. Uhum. Tão importante isso, né? E que lindo, que lindo. Eu estava ansiosa por chegar a essa pergunta, porque essa acho que é a essência. O que significa para você a frase: "A verdadeira liderança acende caminhos"? Linda, né, essa frase, né? Então, eu gosto muito de metáforas. E uma das metáforas que eu enxergo, assim, é que o líder é como se a gente estivesse numa grande trilha para chegar num cume de uma montanha. O líder tá na frente abrindo mato a facão, né? Aham. Ele tem que ter a coragem, a ousadia de ir na frente para abrir caminho para quem vem atrás, né? E para quando chegar lá em cima, ele ser o apoio, é quase que ele dá a mão assim, Uhum. para cada liderado apoiar o pezinho e subir. Então ele acende caminhos porque ele ilumina, ele traz consciência, ele é o apoio para conduzir pessoas no seu desenvolvimento, no seu despertar, né? No alcance de resultados. Eu vejo muito dessa forma, assim. O que você vê? O que significa para você, Isa, a frase "a verdadeira liderança acende caminhos"? Bom, para mim representa a essência da liderança, né. Não é sobre seguir regras, mas é buscar admiração. É sobre iluminar o caminho tanto para mim, quanto para os meus outras pessoas, né, para os meus liderados. A verdadeira liderança, eu sempre digo, ela inspira pelo exemplo, como você Uhum, mencionou, não é pelo que você fala para as pessoas, elas olham como você age, né. uhum, A guia pelas atitudes e motivação, então, motivar outras pessoas a descobrirem a sua própria luz uhum. e despertar potencial, incentivar, as novas jornadas. Na semana que passou, eu tive não costumo dizer perda, mas uma transição na minha equipe muito forte, de alguém que já vinha fazendo um grande caminho, uma jornada de tempo, e fundamental dentro da equipe. E quando veio a saída, realmente acender caminho, porque eu disse a ela: "Eu quero ser a tua transição, né, eu quero que você olhe e diga: 'Essa líder que eu tive no meu caminho me auxiliou a chegar em tal lugar'". Uhum. Então, como líder e como acendendo caminhos, eu quero estar sempre fazendo parte de transições para caminhos maiores. Sendo a ponte, né? Sendo a ponte, é sobre isso. É sobre o meu legado, ser ponte. É isso. É isso aí. E o que você tem a compartilhar, Su, sobre liderança e espiritualidade? Eu acredito, até a gente já conversou sobre isso, que a liderança em alguns momentos é um tanto solitária, né? Uhum, Como a gente já falou, nem tudo o líder pode compartilhar com seus superiores, nem tudo ele pode compartilhar com a sua equipe. Então, em alguns momentos ele se vê só. E aí, como que ele se sustenta? Por uhum, isso, eu penso que é fundamental o líder trabalhar a sua espiritualidade para ele ter esse sustento, esse apoio. E quando ele trabalha a sua espiritualidade, ele também consegue perceber um propósito no seu fazer, né? Ele seguia um líder espiritualizado, ele seguia por princípios e valores, ele se conecta com pessoas, né? E ele valoriza essas pessoas, enxergando um propósito no seu trabalho. Então, eu acho que trabalhar a espiritualidade para um líder é muito importante. E para ti, o que você pensa sobre isso? eu vou lhe dizer que, para mim, a liderança ganha outra dimensão quando ela é ancorada na espiritualidade, né? Seja qual for o sentido que cada um dá para essa frase, Uhum, para esse termo, enfim. Mas, para mim, a espiritualidade é muito conexão comigo, com o futuro, com algo maior, com a minha intuição. Eh, Quando eu digo que a gente lidera com um propósito, a gente está alinhado com os valores e com a intuição que a gente tem, né? uhum, E a gente dá atenção a esses sinais. Então, a gente se torna um instrumento muito uhum, maior e de transformação, conduzido pela inspiração, pelo respeito. uhum, Então, eu sempre digo que quando a gente começa a se espiritualizar, a gente começa a entender a essência das outras pessoas. E aí você não retrocede mais, você tem alguns comportamentos que você não tem mais porque você já sabe que aquilo, você não deixa mais o teu inconsciente a todo momento. Então, o líder espiritualizado, a espiritualidade é estar atento.
né? Você está numa conexão tão profunda com o todo que você não deixa mais o acaso, né? Você não reage mais. Você sai do piloto automático, Você né? deixa o piloto automático, você passa a ter controle das tuas ações enquanto líder. Incrível, né? É muito incrível. E eu vejo que, inclusive, todas as vantagens e os benefícios que a vida me deu, quanto mais espiritualizada eu me sinto, mais autonomia eu tenho. E a gente percebe uma evolução constante, né? Muito. E muito mais acelerada quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade. É como você me fez uma pergunta, quando a gente fala, quem ouve, né? E então eu falo para quem me ouve, uau, Denisa, como você está espiritualizada. Eu chego a elogiar-me. Então, Su, eu acredito que esse exercício foi muito incrível para nós, está sendo, e até porque quando a gente comentou em fazer essas perguntas, e foi de 24 horas para cá que a gente definiu, vamos fazer isso, uma das que é muito importante, porque, igual eu falo, a gente já há quanto tempo vem trabalhando e falando desses conceitos, né? Então, com base em tudo que a gente falou aqui, o que você deixaria de mensagem para quem nos escuta, para que acendam a liderança através disso, sabe? Através do autoconhecimento e que acendam caminhos através da liderança. Qual a tua mensagem? Justamente, né? Fazendo um bom caldo de tudo isso, eu penso que se você é líder, escolhe ser líder ou se aperfeiçoar como líder, você precisa ter essa congruência, você precisa se desenvolver, mergulhar no autoconhecimento, olhar para dentro para poder acender caminho de alguém, para poder ser o apoio e que isso faça sentido dentro de você, né? Então você precisa buscar ser esse exemplo, se lapidar, porque isso é para você e para o outro, porque quando você faz para si, transborda para o mundo, né? Então não adianta eu querer conduzir alguém se eu nem me conduzo. Para eu liderar alguém, eu tenho que liderar a mim mesma. Então, eu preciso liderar a minha mente, os meus desejos, os meus pensamentos e emoções. Eu tenho que ser líder de mim para poder ser líder de outros. Então, você precisa começar em você primeiro. Uau! Suelen sendo Suelen. E você, Isa? Qual é a sugestão ou conselho que você dá para quem nos escuta e quer acender caminhos através da liderança? Bom, o meu principal conselho é liderar com a presença e a escuta. É isso. Olhe para as pessoas além de resultados, né? Além do que elas só apresentam enquanto equipe, e observe pequenas oportunidades para você inspirar e apoiar. Seja a luz que impulsiona e não o holofote que ofusca. Nossa, né? incrível essa frase, linda! Isso é muito legal. E acreditar em si e nos outros, né? Mantendo ali o coração aberto, nunca subestimando, né, qualquer pessoa, e não subestimar principalmente o impacto de uma palavra, porque palavras doem e gestos de incentivo, isso é fundamental. E cada caminho pode transformar vidas, né? Inclusive a nossa enquanto liderado. Então, o meu conselho é isso: presença, escuta, acenda caminhos e não ofusque. Ah, ótimo! Esse é o meu conselho. Adorei! É uma delícia poder ouvir, trocar essas ideias contigo e aprofundar nesses assuntos, né? Eu acho incrível. É muito legal. Eu vi uma frase na semana passada que dizia que o meu sonho de vida era abrir um podcast com a minha melhor amiga e ficar rica. Contando os nossos traumas e conflitos. E eu acredito que tá dando certo, porque é mais um episódio que a gente se diverte. E se diverte sério, falando de coisa séria, falando de coisa que impacta e que muda a vida das pessoas. É isso então, aí. mais uma vez, obrigada. É um prazer estar nesse podcast Acendendo Caminhos. É isso aí. Muito obrigada pela audiência. E nos acompanhe, nos escute. Mais consciência, por favor.